Nos anos 70, começou-se a trabalhar um gênero musical novo chamado Tecnopop. O que era o Tecnopop? Músicas feitas com sons mais sintetizados, sons do computador. Jorge Moroder fazia isso, e uma banda muito conhecida, né? O Jorge Moroder produziu a Diana Rosa, aqueles discos dela. Mas a maior banda na época que trabalhava esses experimentos digitais era uma banda formada na Alemanha, chamada Kraftwerk. Sim. Kraftwerk. Ralph e Florian. Dois músicos, e depois se juntaram mais 2. Eram 4. Diga-se de passagem, esses caras criavam os instrumentos que eles usavam nas músicas deles. Os caras eram assim, eram os gênios da eletrônica e da informática da época, e os caras criavam os instrumentos. Os sintetizadores, tudo era criado por eles. Não existia instrumento, eles criavam com computadores. Bateria eletrônica, o conceito de bateria eletrônica veio deles, cara. Veio deles. Eles que criaram isso. Então são os caras que hoje... Isso. O que tem hoje, os caras que... E diga-se de passagem, né, Nilson? Esses caras, diretamente, eu não digo nem diretamente, esses caras diretamente foram os responsáveis pelo funk carioca. Sim, a batida de funk carioca. Eu ia falar agora. É que assim, ó. Tô perdido aqui, pai. Agora eu tô... Uma aula. Assim, ó. Onde é que entra essa aqui? Onde é que o Kraftwerk tem a ver com toda essa jogada e tem a ver com o funk carioca? O link é o seguinte. Na lógica do hip hop, sempre se procurou fazer criatividades. Por exemplo, na dança, os passos de dança sempre foi tendo criatividade para inventar giros diferentes, saltos diferentes. Na parte de DJ, na parte do turntablismo, técnicas de scratch diferentes, técnicas de manipulação de discos diferentes, isso que a gente chama de turntablismo, transformar um toca-disco em instrumento musical. E também se criou formas de se ter trilhas sonoras para novos formatos de dançar. Aí eu venho para o b-boy. O que acontece? Quando começou a cultura tomar forma, os b-boys, o pessoal que dançava breaking, dançava com 2 gêneros musicais principais. Era os breakbeats do soul, os souls mais acelerados, tipo o James Brown, Get On, The Good Foot, aquela coisa mais para ter os quebros, né? E os funks de alto BPM, que eu chamava, tá? Só que tem um DJ chamado África Bambata, que resolveu criar uma terceira alternativa de se dançar. Aí ele pegou 2 músicas desse grupo, aí vemos ao Kraftwerk. Uma música chamada Numbers. Numbers. O ritmo dela e a melodia de uma outra música chamada Trans-Europic Express. Isso. Essa melodia de uma música chamada Trans-Europic Express. Kraftwerk. E outra música do disco, se eu não me engano, é Computer World, que é a música chamada Numbers. Ele pegou os 2 ritmos e criou uma música chamada Planet Rock. Essa Planet Rock é a primeira música chamada, o primeiro Miami Bass do Miami Bass. Electrofunk. Agora vem aquela pergunta, o que Miami Bass? Por que Miami Bass? E por que essa música é Miami Bass? Quando se criou o Electro, no primeiro momento é que se chamava de Electrofunk, seria o funk electro. Isso. E aí tudo que era, virou meio que uma febre, que os b-boys começaram a dançar com esse gênero, com esse novo gênero musical criado pelo África Bambata, com essa música Planet Rock. Que ela foi febre, literalmente. Só que, por exemplo, começou a tocar em tudo que era lugar. E quando começou a tocar em Miami, lá em Miami, a maioria das festas na época eram na beira da praia. Na beira da praia. E quando tu toca num lugar aberto, tu tem que ter mais grave pra ter... Por isso que é o bass, Miami Bass. Então o pessoal dizia, não, os funk, o electro de Miami é o bass, é aquele que tem que ter mais baixo. Então virou um gênero chamado Miami Bass. E só em Miami tinha aquilo. Do grave, porque era na beira da praia. Detalhe, todas as influências musicais que se tem, por exemplo, do rap pesado, tipo Racionais, vem de Nova York, tem influência no Brasil onde? Em São Paulo. Porque é prédios, sabe aquela coisa bem... Sim. E aonde é a parte de festa aqui no Brasil? Rio de Janeiro. Então o que acontece em Miami, acontece no Rio. E aí agora a gente cai para o Brasil. Lá em Miami começou a pipocar vários grupos que falavam daquela realidade que eles viviam. Enquanto que em Nova York se falava do crime do Bronx, do Brooklyn, dos bairros, em Miami se falava do quê? Cidade turística, de festa, de mulher. Aí tem um grupo chamado Two Live Crew. Que eles começaram a lançar música, que eu pego mulher, faço isso, aquela coisa toda, com aquele espírito de praia que eles tinham lá. E como os cariocas copiam isso, tem um DJ chamado DJ Malboro, que ele pegou e começou a fazer inversão nacional, as mesmas músicas. Isso. Aí veio o melô da cachaça, bebo cachaça. Da Mulher Feia foi a primeira, né? Mulher Feia, isso, do Ariri, que era uma música, uma versão. Isso, era uma versão abrasileirada dos caras do Two Live Crew. Isso mesmo. Mas onde é que foi o pulo do gato pra nossa sacanagem musical, cultural, como se diz?
O cara me lança um disco, na verdade foram 3, mas o primeiro escrito, Funk Brasil, volume 1. Esse O revolucionou. que aconteceu? O cara lançou Miami Bass, esse de Miami Bass, as versões do Two Live Crew, Que já tocavam nos que já bailes, já tocavam nas com festas, que ritmo era sucesso. de electro. Aham. E aí ele lança um disco chamado Funk Brasil. Foi o maior erro, na minha opinião, em termos de ele depreciar. Ele deveria ter pesquisado o que estava acontecendo, então, em termos culturais. E ele colocou o nome de disco Funk Brasil, comercialmente, para vender. Já existiu o nosso funk e o Já soul. existia. E aí o pessoal, na época, não tinha a informação ou o acesso a muito da informação, começaram a abraçar a ideia, vamos tocar Funk Brasil. Começaram a tocar o quê? O electro. O Electro. Por isso que no Rio de Miami Janeiro, Bass. o que a gente chama de funk, o que a gente sabe que não é o funk, e o nome é Miami Bass, o pessoal chama de funk. Por causa do disco Por do causa Marlboro. do disco do Marlboro. Marlboro que deu o Por causa nome. do disco. Ele- Se botasse Miami Brasil, seria muito mais lógico, porque já existia o Miami Bass. Só que ele quis, não, vou tentar... sei lá, vender. Brasileirar. Isso, botou Funk Brasil. Aham. Aí quebrou tudo. Aí o que aconteceu? Ele pegou e tirou esse nome funk da galera que fazia funk, tipo a própria Sandra de Sá. Tinha muita influência do funk soul, Funk original. essa galera toda, Exatamente. né? E Maia, Tim Maia, Tony isso. Bizarro, Sandra Jorge Sá, Ben. Jorge Ben, tá? Muitos desses caras aí eram a nossa base. O Gerson King Kong. Gerson King Kong. Então o que acontece? Nós tínhamos uma história da música da brasilidade negra com funk. O próprio Djavan, até Rita Lee. Rita Lee. Agora é hora, Oh. também tinha. Um cara que muita gente não sabe, o Lulu Santos, que Lulu não é Santos. outro nome. Também. Sim, antes dele fazer aliás, Roberto Carlos arriscou com todos os são surdos lá. Que é um Também som, isso. que é uma base que Isso, muitos deles usavam. Exatamente. Pô, Essa aprendendo uma grande história cara. com um cara que entende Não, do hip pô, hop tá e louco. da base da onde Cara, vem, quem fez, quem começou. Exato. é que a gente não. É que a gente.